Uma boa noite a todos. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Nesta noite, nós vamos conversar sobre um tema cujo título é o seguinte: uma lei perfeita para um ser humano imperfeito. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos invocar o nome de Deus mais uma vez em oração, para que Ele fale ao nosso coração. Deus eterno e querido Pai, muito obrigado pelo dia de sábado, Pai. Ensina-nos a descansar o nosso coração neste dia e neste momento, e assim focarmos a nossa atenção na Tua palavra, na Tua verdade, Amém. Na comunhão contigo e uns com os outros. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração de forma a entendermos e praticarmos toda a Tua vontade. Amém. Que a graça de Jesus Cristo nos baste para isso e em nome dEle é que oramos. Amém. Amém. Meus amados e minhas amadas, na Bíblia, a palavra lei pode significar uma gama de coisas relacionadas entre si, mas diferentes. Às vezes, quando a Bíblia fala da lei de Deus, da lei, ela está se referindo aos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos também de Pentateuco, que são os primeiros livros de Moisés. A Bíblia contém inúmeras vezes a expressão lei de Moisés, justamente para explicar essa porção do texto bíblico que Moisés escreveu, e depois vem Josué, Juízes, os livros históricos, os Salmos, os Profetas e depois o Novo Testamento. Então, por exemplo, quando Jesus estava andando no caminho de Emaús, ele não tinha se revelado aos seus discípulos, mas ele já estava vitorioso contra a morte, e diz assim que ele explicou para aqueles discípulos todas as profecias que falavam dele na lei, nos escritos e nos profetas. Então a lei, nesse caso, é os primeiros 5 livros da Bíblia. Às vezes, quando a Bíblia fala da lei de Deus, ela está falando dos 10 mandamentos. Aquela lei que Deus deu, que Ele mesmo escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra, entregou a Moisés, e Moisés ensinou ao povo. Às vezes, a Bíblia usa a palavra lei para designar toda a palavra ou ordem de Deus. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus ordena é uma lei, independentemente de estar nos 10 mandamentos ou não. Assim, por exemplo, quando Deus mandou você vir ao santuário, trará um cordeiro sem defeito, e oferecerá a ele em sacrifício, aquilo não fazia parte dos 10 mandamentos, mas era também lei de Deus. Ou também você pode ter uma visão mais expandida e incluir na noção da lei de Deus toda a revelação que vem do Senhor. Tudo aquilo que Deus deu é a sua lei, é a sua revelação, é a sua palavra, são as suas ordens, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos. Todas essas são palavras que a Bíblia usa para descrever esses mesmos fenômenos, a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus e etc. Agora, vamos tentar entender algumas coisinhas. O Novo Testamento diz, em Romanos 7, verso 12, que a lei de Deus é santa, justa e boa. Existe no mundo evangélico, em geral, em especial, um discurso de que a letra mata, de que a lei de Deus não nos justifica e não nos salva, então Jesus Cristo não gosta da lei, ou ele não considera a lei de Deus, ou a lei de Deus é algo ruim, algo negativo e etc. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. Paulo vai dizer que a lei de Deus é santa, justa e boa. E ponto final. Portanto, se o ser humano não é santo, ou justo, ou bom, ou correto, o problema não está na lei de Deus. O problema está no pecador que transgride a lei de Deus. Correto? Agora, além disso, o Novo Testamento também nos ensina que a lei de Deus deve ser utilizada de forma legítima, sendo promulgada a pecadores. 1 Timóteo 1, versos 8 a 11. Então a Bíblia diz assim: visto que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de forma legítima. Porque você não promulga a lei para quem faz tudo certinho. É justamente para quem faz errado. É para quem mata, é para quem rouba, é para quem mente, é para quem adultera, é para quem transgride o sábado. Para que essas pessoas que fazem essas coisas erradas, elas possam saber que aquilo é errado e que elas não devem fazer. Não faria nenhum sentido você fazer uma lei ou promulgar uma lei que não tivesse nenhum reflexo na experiência das pessoas no seu dia a dia, na sua vida e etc. Por que a gente deve falar não faça fofoca?
é justamente para combater a fofoca que existe no meio das pessoas. Então a lei, ela tem essa função de justamente alcançar aqueles que transgridem a lei. Depois, a lei de Deus, ela é promulgada sempre em um contexto de redenção. Êxodo 20, verso 1. Lembra que os 10 mandamentos começam assim? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Deus, ele não simplesmente nos dá uma lei, mas ele nos envolve na redenção de tudo aquilo que significa transgressão da lei de Deus, da sua própria lei. Então, Deus não só diz, não matarás, não adulterarás, não mentirás, etc, etc, mas ele provê a expiação para o perdão do pecador que mente, que rouba, que mata, que peca e etc, e para também a sua transformação, para que ele deixe de ser uma pessoa que anda no caminho do mal, da carne, das trevas e da morte, e passe a andar no caminho da vida, da lei de Deus. É importante também ficar muito claro que a lei de Deus não tem função de servir como meio de salvação. Atos 13:39 e Gálatas 3:11. Atos 13:39 é um texto muito interessante, onde a Bíblia diz assim, que por Jesus Cristo nós somos justificados de tudo aquilo que nós não podemos ser justificados pela lei de Deus. Isso é um texto interessantíssimo. Depois Gálatas 3:11 também vai dizer que a justificação do pecador não vem por obediência à lei de Deus. Isso é uma informação que você deve guardar de forma muito importante, porque ela é verdade da palavra de Deus. Sabemos também que a lei de Deus foi dada para a plena demonstração sobre em que consiste o pecado. Romanos 3, verso 20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isto posto, vamos abrir a Bíblia no Salmo 19, ler os versos 7 a 14. Um texto maravilhoso, um salmo de Davi, um homem especialíssimo na palavra de Deus, um dos grandes personagens da Bíblia. Um homem extremamente paradoxal. Davi é um homem segundo o coração de Deus. O seu louvor, a sua adoração, a sua sinceridade, o seu quebrantamento pelo pecado, a sua vontade de fazer as coisas certas, demonstram ele como um homem segundo o coração de Deus. Ao mesmo tempo, foi um homem envolvido em contextos pecaminosos, em relação ao adultério, em relação ao assassinato, em relação a muitas coisas ruins. E isso torna Davi um homem paradoxal e interessantíssimo de ser estudado dentro da revelação bíblica. Davi compôs muitos salmos, e dentre eles o Salmo 19, que a partir do verso 7 nos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e os destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar existe grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e redentor meu. Texto lindo, maravilhoso, que exalta a lei de Deus como algo perfeito e que tem a função de restaurar a alma humana. Justamente o contrário do discurso do mundo evangélico de que a lei de Deus é algo mal e ruim. Mal e ruim não é a lei de Deus, mal e ruim é o pecado, é o diabo, é o ser humano. Esses sim podem ser maus e ruins, jamais a lei de Deus. E interessantemente que o adjetivo perfeito é atribuído à lei de Deus. Ela é plenamente suficiente, ela é plenamente verdadeira e ela restaura a alma. Simplesmente pelos meios da lei de Deus, já poderiam ser efetuadas reformas no nosso mundo
político, econômico, social, religioso, familiar e pessoal que já tornariam os seres humanos milhares de vezes mais felizes do que eles já são. Simplesmente por obedecer à lei de Deus. Basta dizer que um simples mandamento, não furtarás, já não precisaria colocar-se grade, cadeado, porta em lugar nenhum. Além de nos poupar trabalho, nos pouparia medo, nos pouparia recursos, nos pouparia imensos transtornos, delegacia, polícia, judiciário e etc. Um simples mandamento. Aí você vai para outros mandamentos. Não matarás. Aí você junta os 10, você tem 99% dos problemas da humanidade resolvidos com 10 simples mandamentos. E aí você entende a inteligência por detrás desses mandamentos, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. E a Bíblia também diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria àqueles que são simples. Olha que interessante. Existe no mundo acadêmico, nas diversas áreas do estudo na academia, uma arrogância relativamente natural, na qual é bonito falar difícil, falar de forma que somente poucos entendam. Agora, a lei de Deus não tem essa função e não tem essa pretensão. A lei de Deus, ela é feita para dar sabedoria, inclusive às crianças, inclusive às pessoas que são analfabetas, inclusive as pessoas mais simples podem aprender da lei de Deus. Muito melhor é amar do que odiar. Esse é um ensinamento da lei de Deus. Ele é simples, ele é acessível a todos. Você não precisa estudar metafísica, matemática, você não precisa estudar química, biologia, medicina, fazer 10 anos de especialização para entender o que a palavra de Deus diz na sua lei. Muito pelo contrário. E ele vem dar sabedoria aos simples, a todos. Porque Deus é o Deus de todos. Isso é muito bonito e muito interessante. O Salmo 19 também nos disse que em guardar os mandamentos de Deus existe grande recompensa. As próprias recompensas terrenas, elas já advêm daqueles que são fiéis aos mandamentos. Então vamos pensar que 2 crianças cresceram no mesmo bairro. Uma se tornou um ladrão, outra se tornou uma pessoa honesta. De quantos problemas e dificuldades e perigos a honestidade livrou aquele que foi honesto? Não ter que correr da polícia, não ter que levar tiro de ninguém, e etc, e etc, e etc. Grande recompensa simplesmente por ser fiel a um simples mandamento de Deus. E a recompensa, ela é muito maior do que essa. São recompensas em relação à culpa. Aquele que não rouba vive uma consciência muito mais tranquila do que o ladrão, do que o assassino, do que o mentiroso, e etc. Grande recompensa em obedecer os mandamentos de Deus. Interessante que esse salmo nos mostra uma coisa muito importante também, que é a seguinte: toda falha em guardar a lei de Deus é pecado. Qualquer falha diante da lei de Deus é pecado. Mesmo que o ser humano não consiga discernir a profundidade e a seriedade de suas falhas diante dos mandamentos do Senhor. Olha que interessante. O texto nos disse assim, né? Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Livra-me das que me são ocultas. É lá o verso 12 do Salmo 19. A lei de Deus, ela, como nós lemos lá em Romanos 3:20, ela revela o pleno conhecimento do pecado. Então tudo que está errado, a lei de Deus de alguma forma vai mostrar. E existem coisas na natureza humana, nos relacionamentos humanos, na vida humana, que são erradas, mas que o ser humano não acha errado. Muitas pessoas, você fala para elas que palavrão é uma coisa ruim, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, elas não entendem isso. Elas acham que palavrão são expressões normais, corriqueiras, com as quais você educa o seu filho, você conversa com seus amigos, com a sua esposa, lá no seu trabalho. Porque o ser humano é tão corrompido pelo mal, que um palavrão, uma palavra imunda, imoral, suja, negativa, carregada do espírito do diabo, o ser humano não consegue discernir, às vezes, que aquilo é uma coisa ruim. E ainda acha bonito e legal. A tal nível é a corrupção do ser humano. Agora, independentemente do ser humano achar que é errado ou não, tudo aquilo que a lei de Deus revela como pecado é pecado.
Independentemente de você concordar ou você não concordar. A lei de Deus não é para você, a lei de Deus não é sua. Não é você que decide o que é certo ou o que é errado, não sou eu que decido o que é certo ou errado. É Deus, pelas razões que Ele sabe. Por que é que Ele não criou o ser humano para falar palavrão? Por quê? Porque Ele que sabe. Porque Ele criou o ser humano para ser puro, verdadeiro, honesto, simples, amoroso, não para ser igual ao diabo, ok? Então isso é bastante importante também. Depois o Salmo 19 vai nos ensinar que aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus não serão dominados pelo mal e serão livres da grande transgressão e terão um coração santificado e lábios que falam das coisas boas na presença de Deus e das pessoas. Ter a lei de Deus habitando no coração nos livrará de grandes perigos, de grandes transgressões, da escravidão do mal, e vai preencher o nosso coração e os nossos lábios com aquilo que é santo, justo, bom, aquilo que é louvor, aquilo que é verdade, aquilo que é amor, aquilo que é correto. Agora, eu queria conduzir essa discussão na seguinte direção. Os mandamentos de Deus, eles contêm dimensões que eu chamo de dimensões ativas e de dimensões passivas na obediência aos mandamentos de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Bom, os 10 mandamentos, eles representam uma parte especial da Bíblia por terem sido escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedras dadas a Moisés, por parte do Senhor. Êxodo 31, verso 18. E os seus princípios iluminam aquilo que não devemos fazer. É uma dimensão passiva, não roube, não mate, não idolatre, etc. E também o que devemos fazer. Honra o teu pai e a tua mãe, guarda o sábado, faça o que é correto, ok? 8 dos 10 mandamentos estão em linguagem proibitiva e negativa, não faça. E apenas 2 estão em linguagem positiva, guarde o sábado e honre o teu pai e a tua mãe. Mas todos os 10 mandamentos incluem dimensões que devemos evitar e, por contraste, dimensões que devemos desenvolver e realizar na nossa caminhada como Deus do céu. Deixa eu explicar para vocês isso aqui com bastante simplicidade. Abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Vamos estudar os 10 mandamentos, o capítulo 20, e vamos pensar em dimensões ativas e passivas na obediência ou na desobediência à lei de Deus. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, uma vez eu estava vendendo aquele livrinho, Os 10 Mandamentos, aquele fininho, aquele livrinho missionário, e aí eu fui vender aquele livrinho e perguntava para as pessoas, não, olha, estou vendendo esse livro aqui e tal. Aí uma vez um camarada perguntou para mim assim, não, mas eu não quero comprar esse livro, eu já conheço os 10 mandamentos, por que eu vou comprar um livro para conhecer o que eu já conheço? Aí eu falei para ele, você já conhece? Então diz para mim qual que é o primeiro mandamento. Aí ele falou assim, amarás a Deus de todas as coisas. Eu falei, já errou o primeiro. Poxa vida, o primeiro mandamento não é esse, irmãos. E aí a Bíblia diz, né, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos pensar um pouquinho em algumas dimensões passivas e ativas na obediência ou na desobediência a esse mandamento. O que é Deus? Deus, ele é o criador da humanidade, é o criador da vida. Quando o ser humano desenvolve na sua intelectualidade, na sua arrogância, uma explicação para o surgimento da vida, que não seja a explicação de que Deus criou, o que ele está fazendo? Ele está construindo uma teoria, seja ela da biologia, da física, da cosmologia, seja ela de onde for. Ele está construindo aquela ideologia, aquela filosofia, aquele estudo, e atribuindo aquilo características de Deus. Correto? Quem é que tem poder de criar o universo? De onde vem a vida? É de Deus, não vem de outro lugar. Mesmo que isso não quer dizer também que a gente não possa estudar. Estude muito a biologia, a química, a geologia, estude tudo, você não vai perder em nada com estudar. Agora, não faça das suas conclusões um Deus, para substituir o único Deus verdadeiro que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando a Bíblia diz para a gente não ter outros deuses diante de Deus, todo o lado passivo é o que? Não fazer de nenhum sistema ideológico, de nenhuma pessoa, alguém comparável a Deus. Então Deus é que decide, por exemplo, o que é certo e o que é errado. Se o seu filho mandar você roubar para dar o que ele quer, e você roubar, você está colocando
o seu filho no lugar de Deus, porque é ele que está decidindo. É o seu filho que está dizendo: papaizinho, me dá um videogame? Não, eu não posso. O vizinho tem, rouba dele, dá para mim. Obedece o teu filho, e você está fazendo dele um Deus. Que é o teu filho que está decidindo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Aí a gente começa a entender, e eu estou usando esses exemplos, mas vocês podem pensar, inspirados pelo Espírito Santo, em vários outros exemplos. As pessoas fazem do time de futebol um Deus, as pessoas fazem do dinheiro um Deus, as pessoas fazem da sua família o seu Deus, elas fazem de um monte de realidades que o mundo apresenta, um Deus que decide o que é certo e errado. É a televisão, é a internet, é o artista. Fazem dessas pessoas como se fossem Deus. E, aliás, essa é justamente a tentação do diabo lá no Éden, e sereis como Deus, é fazer o homem pensar que é o homem que pode ser Deus, que vai se cumprir lá em Apocalipse 13, quando o mundo inteiro adora um Deus que não é Deus, que é a imagem do diabo. Então, tudo aquilo que estiver no lugar de Deus na vida de um ser humano se constitui em transgressão da vontade de Deus. Mas tudo isso é o lado passivo da questão. É não fazer, é não ter. Qual que é a mensagem positiva e ativa por detrás deste mandamento? Que o Deus verdadeiro seja o teu Deus. Esse é o lado positivo. Conheça o Deus que existe, conheça o Deus que é verdadeiro, conheça o Deus que te criou, conheça o Deus que te redimiu em Jesus Cristo, conheça a sua palavra, o seu Espírito, seja amigo dele, caminhe com ele, viva com ele, se entregue a ele, que ele esteja na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, na tua igreja, no teu coração, na tua mente. Essa é a lei de Deus. Não é simplesmente não tem um outro Deus do tipo não adore Buda. Isso pode estar incluído, mas é muito pequeno diante de tudo que esse mandamento contém. Que o Deus do céu seja o teu Deus. A lei de Deus vai continuar, e vocês conhecem o texto. E o segundo mandamento da lei de Deus diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança nenhuma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento é um mandamento dificilmente trabalhado, a não ser no contexto de atacar o catolicismo romano, que usa-se de muitas imagens, Maria, José, João, santos, etc, etc. Então, em geral, quando se fala desse mandamento, se fala disso: olha, não pode fazer representação de Deus, de Jesus, de Maria, de José, muito menos adorar essas representações, ou venerar, ou prestar qualquer tipo de homenagem, adoração, reverência, oração. Tudo isso é absolutamente proibido pela lei de Deus. Ponto final. Não existe como ser diferente. É assim que é assim que funciona segundo a vontade e a palavra de Deus. Entretanto, a idolatria é uma coisa extremamente complicada e complexa. Porque muitas pessoas que não adoram um vaso de flor, um pedaço de madeira, ou de pau, ou de pedra, elas também têm inclinação à idolatria. Elas também têm inclinação a diminuir o conceito de Deus e fazer o Deus que não cabe no céu inteiro, que é maior do que o universo inteiro, uma pessoa pequenininha para que elas possam manipular a Deus. Essa é uma tentação e uma realidade na vida de muitas pessoas. São os pequenos deuses, aqueles que a gente consegue manipular. Quando você faz um Deus do tamanho de um vasinho de flor, você pode pegar ele e colocar ele nessa casa aqui e vai abençoar essa casa. Depois você tira ele, leva para uma outra casa e coloca nessa outra casa e está abençoando essa outra casa. Depois você leva ele e coloca lá na outra casinha. Agora, imagina, né? Se Deus fosse algum tipo de coisa desse tipo aqui, que você pudesse manipular e fazer segundo a sua vontade. Então,
Quando a Bíblia diz para a gente não diminuir o conceito de Deus, para a gente não diminuir a glória infinita de Deus em imagem de nada, ela está primeiro proibindo toda representação que julgue ser completa de Deus, alguém que saiba, não, Deus é isso aqui, Deus é um coração. Deus não é um coração, irmãos. Deus é o infinito, Deus é o eterno, Deus é o amor perfeito, Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é Pai, Deus é o Salvador, Deus é o Criador, Deus é o mantenedor. E tudo que eu puder falar de Deus é zero diante de tudo que Ele é na realidade, porque Ele é perfeito, Ele é infinito. E não tem como a gente diminuir Ele e colocar Ele dentro da gaveta. Isso é impossível de ser feito. E é contra isso que o mandamento da idolatria está ordenando que a gente não se envolva em diminuir a glória de Deus em nada. Qual que é o lado, então, ativo desse mandamento? É que na nossa relação com Deus, nós estejamos sempre abertos para entender que Ele é maior e melhor do que a gente imagina. Deus é sempre maior, sempre melhor, sempre mais surpreendente, sempre mais poderoso e todo-poderoso. O amor com que Deus nos ama é muito maior do que a gente sabe, do que a gente imagina. A redenção que Ele comprou para nós é muito maior, nunca menor, nunca pequenininha, nunca dependente da minha macumbinha, do meu terço, da minha imagem, da minha Bíblia, do meu inário, do meu computador, as coisas com as quais eu manipulo a Deus e torno Ele pequenininho. Inclusive se for, como eu citei aqui, a Bíblia. Não quer dizer que Deus está contra a Bíblia é contra Deus. Muito pelo contrário, é a Bíblia que nos ensina tudo isso. Mas se você quiser fazer do livro Bíblia o seu Deus, você pode respeitar o livro sem respeitar o seu ensinamento. E aí a sua Bíblia fica lá aberta no Salmo 91. E o que você pratica lá do Salmo 91? Você é aquele que habita na sombra do Onipotente mesmo? Você é aquele realmente que os anjos te guardam porque você ama a Deus e ama as pessoas? É assim mesmo que é a sua vida? Ou ela virou um amuleto, um ídolo? Interessante a gente pensar dessa perspectiva. Agora vamos passar para frente o próximo mandamento. A Bíblia diz assim, Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Do lado da passividade, das dimensões passivas, Deus está proibindo na sua lei que o seu nome seja piada, que o seu nome seja um motivo da gente manipular os outros com mentira, com falsidade. É por isso que a Bíblia fala daqueles que juram falso em nome do Senhor. É a pessoa que diz lá para o comerciante, olha, eu vou te pagar. Não, em nome de Deus, eu vou te pagar. E vai e não paga, e mente, e está roubando, etc. Não use o nome de Deus. Deus não é brinquedo. Todo tipo de imoralidade, de piada, de coisa suja, de coisa negativa, de coisa ruim, não devem estar associados com o nome daquele que é santo, o teu Criador e o teu Redentor. Do lado positivo, portanto, sempre que a gente fala no nome de Deus, nós temos que falar com consciência da sua presença, do seu amor, da sua santidade, da sua dignidade, de quão maravilhoso é conhecer o seu nome, que revela do seu caráter. Lembra do que a Bíblia diz? O meu nome é aquele que perdoa o pecado, a transgressão, a iniquidade. Contudo, não tem o culpado por inocente. É o nome dele. Lembra do que a Bíblia diz? O seu nome é santo e terrível. Quem é que vai brincar com ele? Coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é que vai brincar com ele? Qualquer erro, em qualquer uma das dimensões passiva ou ativa da obediência aos mandamentos de Deus, significa transgressão. Talvez a gente não use o nome de Deus em piada, mas se a gente não usa o nome dele, compreendendo a sua presença e a dignidade do seu nome, isso também é pecado. Aí vocês começam a entender quão grande é perfeita a lei de Deus e quão imperfeitos nós somos. O outro mandamento, vocês conhecem de cor também, Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento para que um pecador santifique um dia é um mandamento extremamente paradoxal, né? Como é que você pede uma coisa santa de alguém que é pecador? Mas é exatamente isso que Deus faz. Da dimensão passiva, o sábado é um dia de descanso, é um dia separado de todos os outros, é um dia para não estar envolvido na rotina de pensar em dinheiro, em trabalho, no que eu tenho que fazer, no que eu não tenho que fazer. O que não foi feito até o sábado não é para ser feito. Essa é a dimensão da obediência. Do lado ativo, o sábado é um dia de comunhão, é um dia de adoração, é um dia de missão, é um dia de envolvimento na causa de Deus, na fé, no amor, no louvor, no trabalho missionário, no trabalho em prol das pessoas. E não é um ou outro, é os dois. É abandonar a nossa vida para viver a vida de Cristo. Para estarmos preparados durante a semana, para vivermos numa atmosfera diferente, com mais amor, com mais fé, com mais louvor, com mais oração. Quem sabe você ore 5 minutos por dia durante a sua semana. Se no sábado você ora 10 minutos, você já orou o dobro, isso vai te mostrar que você pode ampliar os seus momentos de oração durante a tua semana. Aí você passa a orar 10 minutos durante a semana, e aí você vê, eu estou orando 10 minutos durante a semana, eu vou orar 20 no sábado. Aí você lembra que você pode orar 20 minutos durante a semana, e aí você vai crescendo na oração, no louvor, na fé, no trabalho missionário. É para isso, Deus deu o sábado para santificar a nossa vida por inteiro. Não é para a gente ser um bando de pilantra durante a semana e os santos no sábado. Um bando de mentiroso, hipócrita, assassino, adúltero, que faz tudo errado. E chega no sábado, vamos adorar a Deus. Essa não é a função do sábado. Muito pelo contrário. O sábado foi dado para ser uma bênção de descanso, de fé, que santifique a nossa vida por completo. O quinto mandamento, Êxodo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Dentro da dimensão ativa, a honra significa obediência, consideração, carinho, respeito, amor, visitar os pais, cuidar dos pais, se tiver que dar dinheiro, dá dinheiro para os pais, ajudar os pais em tudo aquilo que eles precisarem, porque eles te deram a vida. Essa é a parte ativa. Da parte passiva, é não jamais xingar os pais, humilhar os pais, desprezar os pais, manifestar para com os pais falta de amor, falta de perdão, falta de carinho, falta de consideração, gastando dinheiro com bobagem enquanto o pai está passando fome ou está passando dificuldade. Olha só a que nível vai a lei de Deus. Não é simplesmente honra, bênção pai, bênção. Tá bom, isso você faz em 3 segundos. Honrar o pai e a mãe é uma tarefa da vida inteira. Agradecer a Deus se nós ainda temos nossos pais e nossas mães. Porque muitos não os têm e morrem de saudade, e têm tristeza, e têm mágoa, e gostariam de ter sido filhos e filhas diferentes para os seus pais. Qualquer desvio dessa norma é pecado. Qualquer desvio, seja em pensamento, em atitude. Às vezes, a gente permite que os sentimentos negativos para com os nossos pais prevaleçam sobre o amor. E a gente tem muito mais mágoa, muito mais revolta, muito mais falta de perdão, muito mais falta de paciência com eles do que amor, honra, segundo a lei de Deus. Outro mandamento, Êxodo 20, verso 13. Não matarás. A maioria das pessoas associa esse mandamento ao assassinato. Mas será que realmente ele é assim? Dentro das dimensões passivas, realmente nós não devemos promover e nem viver nada que é contra a vida humana. Nada. Qualquer violência, agressividade, maldade, qualquer coisa que signifique enfraquecimento da natureza humana, através da alimentação, através dos vícios, através do estilo de vida, através de um monte de coisa que significa o ser humano estar morrendo, estar se matando. Não é simplesmente dar um tiro ou uma facada em alguém. Assim, do lado positivo, não matar implica em que a gente cuide da vida, cuide uns dos outros, ame a vida que Deus criou, ame as pessoas, cuide delas, promova o bem-estar, promova a saúde, promova o carinho, promova a realidade da vontade de Deus, que é que as pessoas tenham vida e vida com abundância. Não é simplesmente não dar tiro em ninguém, e se eu não dou tiro em ninguém, eu não estou pecando.
Outro mandamento, não cometerás adultério, Êxodo 20, verso 14. Dentro do lado passivo, é o fato de que a gente deve, se casados, nós devemos nos afastar de qualquer contato que signifique envolvimento sentimental, emocional, muito menos sexual com alguém que não é o nosso cônjuge. Simplesmente porque nós devotamos amor, respeito, carinho, consideração, votos de fidelidade na presença da pessoa e na presença de Deus. Porque justamente Deus os uniu em amor. E tudo o que quebra esse relacionamento é pecado. Seja o pecado da traição sexual ou qualquer outra coisa que se interponha no caminho de um casal. Assim, do lado ativo, o lado positivo do mandamento de Deus é que a gente desenvolva a nossa sexualidade de forma saudável, de forma perfeita, de forma honesta, de forma sincera, reconhecendo isso como um grande dom de Deus, uma grande bênção de Deus, que não deve ser mal usado pelo egoísmo, pela sensualidade que habitam neste mundo e que escravizam as pessoas. Não é simplesmente não trair o marido e a mulher com a vizinha, mas é fazer pelo teu marido, pela tua mulher, o melhor em termos do amor, da verdade, do carinho, da sexualidade, segundo aquilo que é a vontade de Deus. Depois, o outro mandamento, não furtarás, Êxodo 20, verso 15. Dentro da dimensão passiva, isso significa que nós não devemos manifestar nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, nenhum tipo de desonestidade, nenhum tipo de roubo, em qualquer sentido. Aí a gente fala também da pirataria, a gente fala também de inúmeras realidades que às vezes as pessoas fazem para não pagar os impostos, para, enfim, burlar as leis em relação ao dinheiro. Qualquer coisa nesse sentido é pecado. Do lado positivo, significa que a gente tem que ser responsável no uso do nosso dinheiro, não gastar mais do que tem, trabalhar honestamente para conseguir o que tem, jamais qualquer coisa que signifique coisas ilícitas, coisas ruins, coisas negativas na conquista daquilo que nós precisamos para viver. Outro mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, verso 16. Dentro da dimensão passiva, é jamais abrigar qualquer tipo de mentira, falsidade, fofoca. Se você não tem coragem de falar algo na frente da pessoa, não fale por trás. Você vai comentar por aí no final de semana de oração. Olha, eu não gostei muito da semana de oração dele, não. Não tem problema nenhum, você não é obrigado a gostar. Você não está mentindo, você está falando a verdade para alguém. Só que você tem que ter coragem o suficiente para, se precisar, falar isso para mim. Você não precisa depois mentir para mim. Ah, pastor, sua semana foi tão boa. Pastor. Você não precisa mentir. Mesmo porque ninguém é obrigado a gostar de nada. E o mundo não acaba, irmãos, porque a gente fala a verdade. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, a achar tudo bonito, a achar tudo bom, a gostar de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é. E dentro da sinceridade, quando a gente vive a sinceridade e cai as barreiras do medo de falar a verdade, a gente descobre um ambiente onde a gente pode ser livre e verdadeiro. E esse sempre é um ambiente melhor do que essa coisa de ter que ficar pisando em ovos e não falar a verdade e não ser honesto. Porque toda mentira vem de um só pai, e esse pai não é Deus. Por fim, último mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, serva, boi ou jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Êxodo 20, verso 17. Como se diz no estudo da teologia, esse mandamento fere a raiz de todos os pecados. Agora, ele também revela coisas sobre a natureza humana que são complicadas, irmãos. Pensa só, o mandamento contra a cobiça, ele fere uma natureza normal que o ser humano tem. É impossível a gente chegar no mundo e não desenvolver vontades. Como é que a criancinha nasce no mundo? Ela tem vontade de comer. E ela vai crescendo, às vezes a pessoa está comendo uma comida diferente, ela não tem aquela comida. Não dá para você dizer para ela, não queira comer a outra coisa ali. E aliás, existe todo um mundo da propaganda que é para fazer as pessoas ficarem com vontade de comer as pizzas, os hambúrgueres, os refrigerantes, que se você for parar para pensar, não são tão saborosos, muito menos saudáveis. São coisas que vão fazer mal ao ser humano, mas como está ali pintado como um prazer, como bonito, como algo legal, usa-se então dessa dimensão aí da cobiça humana para fazer então o marketing, a propaganda, ganhar dinheiro, e a indústria da alimentação
É uma indústria que ganha muito dinheiro. Agora, como é que trabalha, como é que fala para o ser humano para ele não ter vontade, para ele não cobiçar? Primeira coisa de tudo, entenda uma coisa, que o teu Deus, o Senhor do universo, Ele tem tudo que é teu reservado para você. Você não precisa desenvolver inveja de quem tem o que você não tem. Porque Deus deu a vida para todos e deu a cada um a sua própria vida. Algumas pessoas Deus permitiu e deu dinheiro que não acaba mais, mas eles nem sabem o que fazer com dinheiro. A outros, ele deu uma vida de ganhar salário mínimo, de ganhar menos que salário mínimo e ganhar bem menos dinheiro do que a gente. Isso é um problema filosófico, teológico, porque envolve as questões da justiça de Deus. Como é que Deus é justo e a vida é injusta nesse nível? O fato é que o pecado entrou na raça humana. Isso abriu porta para todo tipo de maldade, de injustiça, de pecado, de transgressão, inclusive no nível social, onde um vai ser miserável e o outro vai ser milionário. Não tem como resolver isso. O que resolveria isso? É todos os milionários se converterem e darem dinheiro um pouquinho para a gente também, né? Mas enfim, amém, né, Simone? Amém. Mas já que isso não vai acontecer, a gente carrega as marcas dessas distorções, então a gente não pode ter tudo que a gente quer. E isso é ponto pacífico e ponto final, mesmo porque a cobiça humana não tem fim. Você dá para ela $1 milhão, ela quer 2, ela quer 10, ela quer 20. Você dá para ela uma mulher, ela quer 2, ela quer 3, ela quer 20, ela quer 50. Você dá para ele um carro, ele quer 2, ele quer 10. Você dá para ele uma Ferrari, ele quer um Lamborghini. Você dá um Lamborghini, ele quer um Rolls Royce. Você dá um... Não tem fim, irmãos. A cobiça humana não tem fim. É por isso que Deus fere essa paranoia que o ser humano tem de ficar com inveja do outro, e aí já entram vários outros pecados. A pessoa rouba, mata, mente, faz o que for para conseguir as coisas. E não é assim. O que é teu está reservado para você. É o teu carro, é o teu esposo, é a tua mulher, é a tua roupa, é o teu trabalho, é o teu dinheiro, é a tua vida. Deus vai cuidar de você em tudo. Não precisa ficar aí desenvolvendo em você maldade, coisa ruim contra os outros, cobiça, coisas ruins em nome desse mundo. Esse mundo passa. As pessoas que têm, entre aspas, tudo nesse mundo, elas também ficam doentes, elas também morrem. E se elas não tiverem Cristo, elas estão perdidas. Então, se preocupe com o que importa. E o que importa é entrega a tua vida para Deus. Deixa Ele tirar a tua alma da rotina da cobiça. E deixa Ele colocar na tua alma a paz que excede todo entendimento. Essa é a lei de Deus. Meus queridos, diante do padrão da lei de Deus, que no Salmo 19, verso 7 é a lei perfeita, quem não peca? Como é que é? A Bíblia diz assim, Eclesiastes 7, verso 20. Não existe homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Essa é a palavra de Deus, correto? 1 João 1, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem é que pode dizer que está limpo diante da lei de Deus? Ninguém. Pelo menos não em si mesmo. Em Cristo, sim, todos nós estamos limpos. Mas em nós mesmos, jamais. Agora surge a pergunta que nós gostaríamos de responder para vocês. Por que uma lei perfeita para um ser humano imperfeito? Por que que Deus, na sua lei, vem dizer para a gente que a gente não pode ser o que a gente é? Porque o ser humano é cobiçoso. O ser humano é um ser sexual, com cobiças, com adultérios. Porque Jesus falou que se olhou, adulterou. Você vive num mundo de propaganda, mulheres lindas, etc, etc, homens lindos e tudo mais. Isso apela à cobiça, vaidade, moralidade sexual humana. E ela, aliás, ela é alimentada porque é assim mesmo que é. Aí você tem todo mundo da mentira, que as pessoas educam os seus filhos com a mentira, não contam a verdade para eles, e falam que é o que não é e que não é o que é. E aí você tem um monte de pecado que não acaba mais. Mas por quê? Que Deus vem para um pecador, um ser que carrega no coração, na mente, na família, nos relacionamentos, tudo isso que não presta,
E agora diz, a minha lei é perfeita e é isso aqui. Por que Deus faz isso? Eu não vou dar uma resposta completa e exaustiva, mas eu vou dar uma resposta suficiente para vocês. Para que todo e qualquer pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7, verso 13. Por que Deus deu a sua lei? Para que qualquer pecado pudesse ser visto a sua verdadeira luz. Tudo isso que a gente tem dentro da nossa alma, que significa pecado, transgressão, e que todos nós temos, elas não vêm de Deus. Olha só o que diz 1 João 2, verso 21. Nenhuma mentira procede da verdade. Mentira é pecado, não tem pecado que surge da verdade. Mas existe pecado em todo ser humano. O que Deus está querendo ensinar com isso? Sabe por que o ser humano é mentiroso, ladrão, assassino, adúltero, idólatra, falso, invejoso, fala mal, pensa mal, faz o mal? Você sabe por que o ser humano é assim? Não é por causa de Deus que criou o ser humano. Deus não aceita e não concorda e não gosta de nada disso que habita em nós. Não veio dele. O ser humano foi envolvido em pecado por sedução do diabo. E pela decisão de Adão e Eva, todos nós, seus filhos, estamos envolvidos nesse contexto. É natureza humana, é pecado, é contra Deus. Agora, para que a gente não tivesse a tentação de achar que tudo isso é normal, natural, correto, é assim mesmo, é que Deus dá a sua lei, para mostrar que nenhuma cobiça vem dele, nenhuma vaidade vem dele, nenhuma falta de respeito aos pais vem dele, nenhuma falta de amor vem de Deus. E o que é que Jesus Cristo faz por você, no contexto da lei de Deus? Como nós conversamos já durante essa semana, a morte de Cristo substitui a nossa morte. A vida de Cristo substitui a nossa vida. É por isso que Ele pode perdoar perfeitamente todos os pecados. Não existe um pecado, irmão, que o diabo colocou na humanidade, que Adão colocou na humanidade, que Jesus Cristo não tenha levado sobre si. E Ele tem o pleno direito e autoridade de perdoar todos os pecados. Ele tem poder para fazer isso, Ele faz isso. E a Bíblia tem um texto que diz assim: todo pecado será perdoado aos homens. Não diz quase todos, diz todo. Ele só faz uma exceção, que é o pecado contra o Espírito Santo, que aí é a escolha definitiva que o ser humano tem de colocar-se além do perdão, além da salvação, por escolha própria. Mas enquanto houver no ser humano o arrependimento de toda cobiça, vaidade, orgulho, desrespeito aos pais, idolatria, maldade, moralidade, seja em qual área for, em que dimensão for, tanto daquilo que significa a transgressão mais flagrante, como a negligência mais comum, tudo isso é pecado, tudo isso é mal, tudo isso nos machuca. E Deus nos deu uma lei perfeita para nos mostrar isso. Essas coisas não vêm dele, vêm do pecado. E tudo que vem do pecado será destruído para sempre. A Bíblia diz assim: quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será destruído. Não vai sobrar lágrimas, não vai sobrar decepções, não vai sobrar inclinações ao mal, não vai sobrar tristezas, não vai sobrar transgressão, não vai sobrar nem lembrança, irmãos. Porque eis que Deus faz novas todas as coisas. É isso que Jesus Cristo faz. E Ele nos dá um padrão perfeito para revelar o nosso pecado, para que ninguém se iluda que não tem pecado, para dizer o tamanho da obra que Ele fez em redimir a gente de todo o pecado, mas também para transformar a nossa vida em direção à obediência à lei de Deus. Jamais a desobediência. A desobediência não trouxe um prazer, uma alegria verdadeira. Ela só trouxe a morte e a escravidão. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, que nos livra da morte e de toda condenação. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno e maravilhoso Pai, obrigado porque a Tua lei é perfeita, Pai.
Nós não somos perfeitos, Deus. Nós percebemos em nós transgressões, negligências, de praticamente todos os teus mandamentos, Pai. E nós nos envergonhamos disso na tua presença, Pai. Nós não merecemos nada de ti. Em nós habita o mal, o pecado, fofocas, vaidades, malícias, coisas ruins, coisas erradas. Às vezes nós desrespeitamos os nossos pais, nós não os amamos como eles merecem. Às vezes a gente erra, Pai, no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente vive. E nós agradecemos porque Jesus Cristo nos redimiu na cruz do Calvário de todos esses pecados, Pai. Que o Senhor nos perdoe, nos purifique, tire tudo isso de nós e coloque da tua lei, Pai, da tua verdade. Que o Senhor nos restaure em amor para contigo, em amor para com as pessoas. E assim que sejamos perfeitos e fiéis, segundo a tua vontade e a tua verdade. Que a tua graça nos baste para isso. Nós confiamos nisso, pelo que Jesus Cristo é e fez em favor de cada um de nós. Dá-nos o teu amor e graça. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.